Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Ele gostou, mãe. Pode trazer, Diácono. Meus irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é perseverança na vida cristã. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Iremos ler 3 versos do capítulo 12 e iremos focar nossa atenção em apenas um verso. Precisaríamos fazer uma série de mensagens só nesses 3 versículos. Talvez o pastor Bruno aguça o coração e continue, versículo 2, versículo 3, quem sabe. Mas, de tantas informações, não dava para a gente ir para o versículo 2, a gente precisa ficar no versículo 1, mas eu preciso ler toda a perícope para a gente entender esse texto. O texto será postado, os irmãos podem acompanhar, mas eu preciso que os irmãos continuem com o texto aberto. Perseverança na vida cristã, Hebreus 12, a partir do verso 1, diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, leiam comigo, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, está aqui a tua palavra. Aplica, Senhor, ao nosso coração as verdades do Evangelho. Nós nos apresentamos diante do Senhor e nos colocamos em tua inteira dependência. Faz conforme a tua vontade, em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu costumo, sempre em período de Olimpíada, assistir praticamente a todos os esportes. Eu gosto de ver as maratonas, as corridas de curta distância, longa distância, e me fascinam pelo preparo, pela dinâmica que é a corrida. E o que é interessante é que quando ela é de curta distância, o preparo é outro. O foco é outro, a estratégia é outra. Quando há um revezamento, também a estratégia é outra. Mas quando se há uma maratona, essa me chama a atenção. Porque o preparo psicológico, físico, toda a estrutura que é montada para aquela maratona envolve uma equipe extremamente gigante. O atleta, ele precisa estar muito bem focado, porque ele sabe que não se vence essa maratona no início, não se vence essa maratona no meio. Há sempre uma estratégia para se começar, continuar e terminar. E se você prestar bastante atenção, eles têm uma estratégia de que em um período desse percurso, eles precisam focar mais,
dar mais gás, agir com maior rapidez. A pergunta que eu sempre faço é: como esses homens conseguem? Como? Porque dependendo do percurso, a maratona é longa, é cansativa, é desgastante, é enfadonha. E se vocês observaram, em grandes maratonas, os que promovem a maratona estão preparando ambientes para que esses atletas possam ter momentos de refresco, momentos de calmaria. Se você olhar para tempos atrás, você percebia que nas grandes maratonas não se entregava água, não se passava por um percurso que tinha um chuveirinho, dependendo do calor, dependendo, né, de onde é a cidade e o tempo que está essa cidade. Foram situações que foram sendo colocadas para que esse atleta consiga, no mínimo, chegar no final. Vocês já perceberam como eles chegam no final? O desgaste físico, emocional. Quantos nessa maratona não conseguiram? Em Olimpíadas passadas, uma mulher chegou cambaleando, caiu, levantou e precisou de ajuda. O nosso maratonista foi atrapalhado bem próximo da linha de chegada e ganhou uma medalha de honra por causa desse atrapalho. Percebeu que pessoas entraram nesse percurso e tiraram foco, atrapalharam essa pessoa. Maratona não é fácil. Corrida de 100 metros, talvez seja. Mas uma maratona não é fácil. Há desgaste, há cansaço, há momentos de euforia, mas há momentos que a gente pensa assim: vou terminar, porque eu me esforcei tanto, mas eu não quero esse prêmio mais, ou eu não consigo esse prêmio. E outra coisa que me chama a atenção na maratona é que eles classificam as pessoas. Os atletas profissionais, chamados de os de elite, eles estão na frente. A grande massa que participa por participar, vem atrás, e um cordão os separa. Quando nós olhamos para esse texto vai tratar de uma maratona. Mas é uma maratona espiritual, é um desgaste espiritual, é um enfrentamento espiritual e não mais físico. Mas o texto fala de preparo, fala de atrapalhos, fala de pesos que podem atrapalhar essa maratona. E quando nós olhamos para o livro de Hebreus, o autor deste livro estava falando para um povo que estava diante de uma maratona. Algumas coisas estavam possivelmente atrapalhando o percurso, a caminhada desse povo. Os receptores desta carta eram judeus convertidos ao cristianismo. Judeus que estavam sofrendo ataques, afrontas. Judeus que estavam desejosos em querer voltar a práticas do Antigo Testamento. E o autor se levanta para combater esses males, para mostrar a verdade do Evangelho e insistir de que esses convertidos ao cristianismo, na maratona cristã, não poderiam desistir em hipótese alguma. Eles não poderiam abandonar a fé, eles não poderiam negar a Cristo, mas eles deveriam não colocar mais como prática de culto atos do Antigo Testamento. E o autor vai falar e vai tratar dessa maratona. O texto que nós lemos, nós poderíamos dividi-lo em 3 seções. Cada verso aponta para uma seção. No primeiro versículo, o autor trata literalmente da necessidade de perseverar nessa maratona. No segundo versículo, ele vai mostrar
Qual é o foco dessa caminhada, dessa maratona? Qual o objetivo de trilharmos essa maratona? E no terceiro versículo ele vai apontar para a finalidade dessa perseverança. Ele fala da necessidade, ele fala do foco, do objetivo, mas ele diz para quê? Para que nós deveremos caminhar, correr? Por que nós deveremos perseverar? E ele fala isso no verso 3. E como eu falei no início, eu quero focar a nossa atenção apenas no verso 1. Na necessidade que nós temos hoje de não desistirmos, de não abandonarmos a fé, mas de caminharmos. Porque talvez a sua maratona não seja a minha. Os pesos da sua maratona não são os meus pesos. Os embaraços da sua maratona não são os meus embaraços. E talvez você diga: pastor, a minha maratona está sendo muito difícil de corrê-la. Está sendo pesarosa demais. O senhor não tem noção do que eu tenho enfrentado para ir à igreja, para me manter em comunhão com Deus, para manter minhas devocionais em dia. O senhor não tem noção, pastor, de como isso tem sido difícil para mim. Eu quero dizer para você que também para mim não tem sido fácil. A maratona cristã não é fácil para ninguém. Se um dia alguém diz para você: se converta, que os seus problemas acabaram, eu quero dizer para você que o programa Cacete e Planeta já acabou. E com ele, o emblema que dizia: seus problemas acabaram. Eu quero dizer para você que no ato da conversão, você ganhou um inimigo feroz. Que o plano dele, 24 horas por dia, é matar, roubar e destruir. Enquanto ele não fizer isso com sua vida, ele não se satisfaz. Então a nossa caminhada cristã de fé é uma luta diária, é um enfrentamento diário, mas venceremos para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, o texto, o autor vai tratar, no verso 1, dessa necessidade. Agora, embora seja Deus aquele que preserva, aquele que nos livra dos males, nessa caminhada cristã, nesse ato de caminhar salvo em Cristo Jesus, nós temos o nosso papel ativo. Nós somos responsáveis nessa caminhada por nossas ações. Por isso que o autor vai tratar da perseverança. Ela nos pertence, irmãos. Cabe a nós perseverarmos, caminharmos, não desistirmos, mesmo sabendo que Deus é aquele que nos fortalece. É responsabilidade nossa, uma vez convertido, manter a fé. Caminhar com Cristo Jesus. Deus nos preserva, nos ajuda, nos abençoa. O próprio autor, no capítulo 2, verso 1 da carta aos Hebreus, ele diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente caminhar. Quantos anos você tem que você escuta sermão? Quantos anos você tem que você ouve mensagem no seu celular? Através de um vídeo, através de um áudio, através de um podcast, de uma entrevista, seja lá o que for. Se você fosse anotar, eu sei que ninguém lembra aqui. Mas se você fosse anotar de maneira exata, quantos sermões, mensagens, devocionais ou textos lidos você ouviu, leu e viu ao longo de sua caminhada cristã? Quantos?
Segundo, quantos deles você pratica? Porque o verso 1 do capítulo 2 diz assim: ponham em prática as verdades que você ouviu. Pondo elas em prática, você jamais vai se desviar, jamais vai esfriar, jamais vai querer desistir. Isso é perseverança. Isso é um caminhar na fé. E quando nós chegamos no capítulo 3, verso 1, o texto que nós lemos, a gente precisa responder essa pergunta que o autor traz nas entrelinhas do versículo 1. Quando ele fala da necessidade dessa perseverança, uma pergunta logo à mente vem à nossa mente: qual a importância dessa perseverança? Por que, irmãos, é necessário a perseverança? Qual o motivo? Por quê? Por que que eu tenho que perseverar? Por que que eu preciso me manter firme? Por quê? E o autor vai dar essas respostas para nós, essas respostas no verso 1. Acompanhe comigo. Primeira resposta que ele nos dá: qual a importância da perseverança na vida cristã, na caminhada cristã, nessa maratona? E ele vai dizer para nós: porque a vida cristã é o que, irmãos? Uma maratona. Por quê? Qual a importância de se perseverar? O autor responde para nós, dizendo que é necessário perseverar, porque a vida cristã é uma maratona. A parte C do versículo 1, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira. Essa palavra carreira é maratona que nos está proposta. Preste atenção, queridos, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve aos seus destinatários, encorajando-os a correr, a não ficar parado, a não desistir. Mas ele aconselha, encoraja, dizendo: corram com perseverança, rumo à carreira que vos está proposta. Note que o autor não se exclui dessa corrida, pelo contrário, ele diz: corramos, vamos juntos. Eu participo também. Então eu quero dizer para os irmãos aqui que eu estou junto com vocês. Essa maratona é nossa. Você não corre sozinho. Você corre comigo, você corre com seu pai, você corre com sua esposa, você corre com seus filhos, você corre com sua célula, você corre com o seu ministério, você corre com a sua sociedade, você corre com a igreja, você corre com o povo de Deus. Não é uma maratona solitária, é em unidade, é junto. E ele diz: corramos, vamos juntos. Ele se coloca junto com todos os destinatários. E ele utiliza de uma analogia para encorajar os seus leitores. E ele aponta para uma competição. Corramos a carreira como um esportista, como um atleta. Obviamente, irmãos, eles estavam trazendo, o autor estava trazendo à memória dos seus leitores, conhecedores desse esporte, as maratonas gregas. Mesmo sendo judeus, vivendo em um mundo grego, eles conheciam os esportes gregos. Eles sabiam como eram as competições, as maneiras que eles se preparavam. E essa figura de linguagem também foi usada pelo apóstolo Paulo para fazer luz a uma vida espiritual, a uma carreira espiritual. Apesar deles conhecerem os esportes, as maneiras, como as regras, como eles se comportavam, o autor vai dizer o seguinte: nós corremos a carreira que nos está proposta. Mas ele usa um termo:
O autor vai dizer que essa maratona precisa ser enfrentada com perseverança. Essa palavra, irmãos, usada para nós como perseverança, em sua raiz no grego, tem um significado extremamente importante para nós entendermos hoje. A palavra perseverança, ela pode ser traduzida como persistência. Então, quando o autor está dizendo aqui, corram a maratona de vocês com persistência, ou seja, insistam até o último momento. Não desistam. Mesmo que o cansaço chegue, mesmo que vocês não chegarão em primeiro, mesmo que as pernas doam, mesmo que os músculos digam para vocês, é hora de parar, o autor está dizendo para os seus leitores, persistam, insistam, não desista, em tempo algum, em momento algum, não esmoreça, continue crendo, vá até o final. Veja, queridos, que essa palavra, ela precisa ser ouvida e praticada por nós. Porque na nossa maratona, várias questões se apresentam para nós, e costumeiramente nós desistimos da nossa caminhada. Nós não insistimos tanto. Me parece que essa nova geração é uma geração que não persiste, que não insiste, que desiste rápido. Você já viu que uma palavra faz a gente parar rápido? Nós estamos em um objetivo, nós estamos em um trato com Deus em oração. Sabe o que é que me chama a atenção? É que nós tratamos com Deus algo e nós datamos. Senhor, vou fazer um trato contigo até mês tal. E a gente não cumpre esse trato, a gente desiste, porque algumas coisas começaram a insistir ou a acontecer na caminhada, e a gente larga o nosso propósito de lado. Vozes começam a aparecer, para a gente pular fora do nosso trato com Deus, do nosso acordo com Deus. O autor está dizendo aqui, a maratona da vida cristã precisa ser corrida com persistência, porque o cansaço vai existir, a fadiga vai acontecer, a sede vai vir, o sono vai bater, e a gente abandona rápido. Olha aqui para mim, quantos aqui já perderam bênçãos de Deus porque desistiram na caminhada? Porque não insistiram um pouco, porque não persistiram um pouco. O autor bíblico conhecido como John MacArthur, ele define perseverança como a constante determinação de seguir em frente, independentemente da tentação de diminuir o ritmo e querer desistir. Ele diz assim, perseverança é insistir, mesmo quando o ritmo diminui. Tem algum novo convertido aqui, que há pouco tempo, semanas, meses, o Senhor salvou? Você está com um gás tão grande, meu irmão. Eu já compartilhei isso aqui com vocês. Se vocês esqueceram, vão lembrar de novo. Quem nunca ouviu, ouve pela primeira vez. Quando eu me converti, era um gás tão grande. Eu estava no domingo à noite, adolescente, o pastor disse, terça-feira, nós teremos reunião de oração, 19h30 aqui na igreja, e eu quero convidar todo mundo para vir orar. Eu disse, meu Deus, eu vou para a reunião de oração. E o fogo queimava, a oração de manhã, a oração de tarde, devocional. Segunda-feira, 7 horas da noite, estava eu na igreja, no portão da igreja, tudo fechado.
E eu comecei a me questionar, o pastor marcou 7h30, 7 horas não tem ninguém. Cadê o povo? E quanto menos eu esperava, passava o pastor pela minha frente de bermudão. Eu gritei, pastor. Ele, opa, meu querido, me deu aquele abraço. Pastor, o senhor vai para onde de bermuda? O senhor faz o culto de bermuda, pastor? Ele disse, não, Evanilson, você está fazendo o que aqui? Eu falei, pastor, hoje é terça-feira, reunião de oração começa às 7h30. Ele disse, não, Evanilson, hoje é segunda-feira, meu querido. Você está fazendo o quê? Eu disse, pastor, eu vim para a reunião de oração. Ele disse, você quer orar? Eu falei, quero. Ele disse, então vamos para a minha casa. O pastor preparou uma pipoca e nós oramos muito. Graças a Deus pela vida daquele pastor, que viu o fogo daquele adolescente e incendiou mais ainda. Mas a gente vai diminuindo o ritmo. A maratona é longa. Aquele que não perdia um culto, hoje escolhe qual é o culto que quer vir, se vem de manhã ou se vem à noite. É ou não é, irmãos? Aquele que participava de todos os ministérios, hoje diz assim, eu não ligo para nenhum não. Aquele que amava a igreja e a causa do Senhor, hoje diz assim, para que a igreja? Nós vamos diminuindo o ritmo. E o autor diz assim, mesmo que esse ritmo diminua, não desista, insista. Corra a carreira, chegue até o fim, mesmo que o tempo diminua, mesmo que as tentações cheguem, não desista, persista para a glória de Deus. Um pesquisador bíblico, William Barclay, corroborando com esse pensamento, ele diz assim, o termo paciência não implica aquela pessoa que senta e aceita tudo. Você já ouviu assim, uma pessoa dizer assim, pastor, eu sou muito paciente, hoje eu não faço mais nada, hoje eu cruzo o braço, ó. Isso não é perseverança não, meu irmão. A paciência que, cansada e cabisbaixa, se senta com as mãos cruzadas e conformada com os problemas e derrotas que assolam, vai levando a vida superando tudo. Antes, paciência aqui se trata da paciência que domina as coisas. Os obstáculos não intimidam. A demora, às vezes, em ver as coisas melhorarem, não a deprimem. Presta atenção. O desânimo não lhe tira a esperança de insistir um pouco mais. Não é a pessoa já conformada com a situação. É a pessoa que diz, Deus, estou enfrentando, mas eu creio no autor e consumador da minha fé. Eu sei em quem tenho crido. E por certo se levantará. Eu não ouvi um amém. E o povo agora está acordado. Insista um pouco mais. Perseverança é persistência. Por que você já desistiu? Por uma palavra que você ouviu? Por uma situação que aconteceu, você já jogou a toalha? Deus não te fez assim. Deus não te chamou para isso. Deus não te fez um santo, um salvo, para você parar agora. As pedras que atacarem você serão destruídas para a glória de Deus. Não pare seu ministério. Não pare sua vida. Não desista dos planos de Deus para você. Não jogue fora aquilo que você tem sonhado e orado. Ouve a voz de Deus hoje. Se Deus tem incomodado teu coração. Porque nós não estamos em uma corrida de curta distância. Nós estamos numa maratona. E deixa eu dizer uma coisa para você.
Em uma maratona, existe o pico, mas vai ter cansaço. Quantos aqui estão no cansaço da vida cristã? Quantos aqui já levaram tanta lapada na caminhada cristã, que pensaram em desistir? Sabe o que é que Deus faz quando a gente enfrenta isso? Deus nos dá um tempo de refrigério. É aquela água que é colocada para o maratonista pegar e saciar sua sede, encontrar força e caminhar. É aquele dia ensolarado que tem aquela chuvinha artificial, que eles passam por ali, se refrescam, encontram força e caminham. Deixa eu dizer uma verdade para você, nessa maratona da vida cristã, você não está só. Deus levantará irmãos que servirão de refrigério para vocês. Deus levantará pessoas para vocês não desistirem e insistirem um pouco mais. Deus abrirá portas que ninguém abriu para servir de refrigério nessa maratona cristã. Deus alegrará o coração de vocês, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele não desampara um filho seu, Ele não desabriga um filho seu, pelo contrário, Ele diz assim: vem, filho amado. Ele nos põe nos braços, Ele cuida da gente. Quantas lapadas na vida a gente já levou, traições, vergonhas. Sabe o que é que Deus faz? Deus coloca uma mulher de Deus na vida da gente. Deus coloca um homem de Deus na vida da gente. Deus nos abençoa. Eu não sei se você está no cansaço, mas se você está no tempo do refrigério, glorifica a Deus. Não é fácil essa maratona, mas ela tem que ser corrida com persistência. Eu quero encorajar vocês hoje. Não é hora de chutar a barraca. É hora de consertá-la. Saber que Deus está habitando conosco. Segunda resposta que o texto nos dá, o autor vai dizer para nós que nós devemos caminhar com perseverança a vida cristã, porque na vida cristã temos motivações. A parte A do versículo 1 diz assim: portanto, você está com o texto aberto? Pedi para não fechar, irmãos. Se fechou, abre, porque aí você acorda se você ler. Leia aí para mim, parte A. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande de nuvem de testemunhas. Pastor, quais as motivações aqui? O autor fala de tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas pode ser traduzido por uma grande multidão. A ideia aqui do versículo é o seguinte: imagine um estádio lotado de pessoas. Essa é a ideia do texto. Tão grande nuvem de testemunhas é uma multidão te vendo, te assistindo. Só que aqui tem dois pontos que a gente precisa levantar. Primeiro, essa multidão não torce ao contrário. Não é uma multidão te motivando negativamente. É todo um estádio gritando o seu nome e dizendo: não desiste, corre mais um pouco, insiste mais um pouco, a linha de chegada já está próxima, você vai vencer. Deve ser muito bom, não é, irmãos? Ouvir a multidão gritando o nome da gente, falando: vai lá, corre mais um pouco, não é hora de esmorecer, é hora de continuar. Segundo ponto que a gente pode aplicar aqui é o seguinte:
O texto vai falar de uma nuvem de testemunhas. A tradução é uma multidão. Mas quem é essa multidão? Quem faz parte dessa multidão? A resposta, irmãos, está no capítulo 11. O autor vai alavancar os heróis da fé. O autor vai trazer à tona quem venceu os obstáculos da vida. Quem não desistiu, como Moisés, como Noé, como Enoque, como Ruth, como Isaac, como Jacó. E tantos outros que encararam a maratona, que encararam seus obstáculos e não desistiram. Então a ideia aqui do autor é: motivem-se, porque essa multidão que está assistindo vocês, venceram seus obstáculos, crendo no autor e consumador da fé. Eles criam no Messias, e nós cremos no Messias. Por isso, meus queridos, não desistam, olhem para aqueles que venceram, e vocês também vencerão. O autor estava motivando seus leitores, dizendo: eu quero dar testemunhos para vocês. Por isso, meus irmãos, se você tem um testemunho para contar, não se cale. Mãe, pai, se você sabe de alguma família onde os filhos estão estudando fora e a família está com dificuldade de pagar o curso, conte seu testemunho. Motive essa família dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou o mês que eu pensei assim: Senhor, eu não vou ter a parcela da faculdade do meu filho ou da minha filha. Você sabe o que foi que Deus fez? Deus abriu a porta. Deixa eu compartilhar uma bênção aqui, né, irmãos? Hoje de manhã eu pedi a vocês, literalmente, dei meu rosto a tapa. Cheguei aqui, eu pedi: irmãos, abençoe a missionária Fátima Prestelo. Ela está precisando de recursos, vai fazer uma cirurgia de catarata, precisa se deslocar, e os irmãos, sabe o que a igreja fez? Alguns irmãos mandaram mensagem para mim: pastor, como é que eu posso ajudar a missionária? Eu liguei para ela hoje à tarde: minha irmã, como é que a irmã está? Falei da sua causa, e alguns irmãos já começaram a se levantar. A mulher começou a chorar e disse assim: pastor, o senhor não tem noção do que eu estou ouvindo aqui. E vocês não têm noção dos valores que vocês levantaram para abençoar a missionária Fátima Prestelo. É testemunho que eu quero dizer para você. Se a porta se fecha, Ele é Deus suficiente para abrir essa porta. E se Ele fecha, essa não vai abrir, mas Ele abre outra, e Ele nos abençoa. Ele não desampara o filho o seu. Nenhum justo mendigará o pão, diz a palavra do Senhor. O autor aqui estava dizendo assim: olha para o exemplo daquela mulher que foi chamada de prostituta, que foi excluída da sociedade, mas creu, protegeu os Messias, e eu a salvei. Olha para os exemplos desses homens, dessas mulheres, e motivem-se na caminhada, nessa maratona. Então, no dia que você pensar em desistir, traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Olha para homens da reforma, olha para exemplos nossos daqui. Minha irmã, se hoje você está chorando por causa do seu filho, olha para testemunhos de Deus na vida de outras famílias, das transformações que Deus efetuou aqui. Aqui. E não desiste. Era isso que o autor estava dizendo. Essa tão grande nuvem de testemunhas. Olha para os testemunhos desses homens e mulheres, para o que eles fizeram, e motive-se. Continue caminhando. Não
Desista. Não é hora, não é tempo de se entregar, mas é tempo de caminhar para a glória de Deus. Amém, queridos? A terceira resposta que o autor nos traz, a pergunta que nós fizemos: qual a importância da perseverança na vida cristã? Qual é a primeira? Não põe cola. Qual é a primeira? A vida é uma. Qual é a segunda resposta? Motivações. Essa é fácil, né? Está aí, né, para você, né? Terceira e última, porque na vida cristã temos obstáculos. Você achou que era fácil? Não é não. O autor vai dizer o seguinte no texto: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Gostaria da sua atenção. O texto diz que devemos nos desembaraçar. Essa palavra pode ser traduzida, e algumas versões bíblicas já fizeram isso. A Revista Corrigida traduziu como deixar de lado. Ou seja, deixando de lado o peso e o pecado. A tradução da Nova Linguagem, ela traduz para nós como livre-se. A NVI também caminha dentro dessa ótica, livrando-se de todo peso e de todo pecado que nos assedia. Essa palavra tenazmente quer dizer algo muito próximo a nós, praticado por nós, algo que nos cerca de maneira muito próxima. O autor aqui, ele traz à tona dois tipos de peso. Duas situações que podem nos atrapalhar na maratona cristã. E aí ele vai dizer do peso, que não é pecado, e ele vai falar do próprio pecado. Olhando para o primeiro fundamento que ele diz: livrem-se do peso, que não é pecado, mas é um atrapalho, vai atrapalhar vocês. A ideia aqui do autor aponta agora para as vestes do atleta. A ideia aqui é que não se pode correr uma maratona com uma roupa pesada, calça jeans, terno. Já imaginou eu correndo do jeito que eu estou aqui? Se você observar, a roupa de um atleta, de um maratonista, pesa em média meio quilo, tudo, de short, camiseta e tênis. E outra coisa, ele não pode ter excesso de beleza, que é a gordura. O que foi, Gleice? Eu estou pronto para uma maratona, Gleice. Eu seria o primeiro. Esse atleta precisa perder muito peso, porque é peso para a maratona. E o autor faz essa comparação dizendo o seguinte: esse peso não é pecado, mas ele é um atrapalho. Observe que muitos estão com o peso do medo, da ansiedade, da depressão. Muitos estão com o peso do trabalho. Você sabia que o trabalho pode se tornar um peso na maratona? Pode te afastar de Deus. É impressionante como os irmãos oram por um trabalho, e quando Deus abençoa, some. Cadê você, meu? Estou trabalhando. Por que você não... Estou trabalhando. Por que você deixou o ministério? Estou trabalhando. Você não vejo você mais na célula. Eu estou trabalhando. Aí Deus tira. Tá, volta para a célula, volta a orar, faz campanha de oração. Aí Deus dá de novo. Cadê você, meu irmão? Voltei a trabalhar.
Amizades pode ser um peso. Mas amizades podem te afastar. Eu preciso me dedicar aos meus amigos, pastor. Amigo nenhum vai te levar para o céu. Salvação individual. Me permita dizer, se você não tiver cuidado, a família pode ocupar o lugar de Deus. E pode ser um peso na caminhada cristã. Cuidado. E tantos outros pesos podem surgir. Esmorecimento, situação financeira, situação de saúde, pode ser um peso. Que talvez esteja trazendo fadiga, cansaço para você, e isso pode te atrapalhar. E o autor vai dizer: desembarace, livre-se desses pesos, que pode ser um atrapalho da maratona cristã. Deixe eles de lado e siga para o alvo, porque isso pode ser um peso e pode te atrapalhar na caminhada. A mágoa pode ser um peso, o ódio pode ser um peso, a decepção pode ser um peso, o esfriamento espiritual pode ser um peso, a tristeza pode ser um peso e pode te afastar de Deus. Livre-se disso. Mas o autor fala de um segundo obstáculo que a gente precisa se livrar. E aqui o autor não mede esforços. Ele pontua dizendo: o pecado. Olhem para mim, por favor. Nós só vamos conseguir chegar até o final se a gente se livrar desses pesos, mas também do pecado. Tem gente que acha que pode correr a maratona cristã com o peso do pecado. Você não vai conseguir. Você precisa deixar o pecado. E pecado a gente não precisa classificar, é pecado. Pecado a gente não precisa colocar jeitinho, é pecado. Pecado a gente não precisa tapar como peneira, é pecado. Pecado a gente não precisa jogar para debaixo do tapete para escondê-lo, porque é pecado. E ele é um peso, ele é um atrapalho, que vai impedir você de caminhar se você não largar ele. Busque ajuda. Abra o coração. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse o seu pecado. Busque alguém de confiança que possa correr essa maratona com você, que possa ajudar você, que possa dar algo a você, que possa ser uma sombra para você, que possa dar palavras de ânimo a você, mas busque alguém e se livre desse pecado, porque ele pode ser um grande atrapalho na sua vida. O autor vai dizer: livrem-se do peso, mas livrem-se do pecado que nos cerca constantemente. Livrem-se dele. Eu quero concluir, irmãos, dizendo para a igreja que numa maratona, sabemos que nenhum atleta, por melhor que seja a sua forma física, consegue manter o ritmo acelerado o tempo todo. Tem uma hora que ele vai cansar. No entanto, irmãos, como estratégia para conseguir vencer e chegar até o fim, o atleta se intercala entre correr em um período mais forte, correr num período mais lento. Assim é a perseverança na vida cristã. Eu quero concluir perguntando a você: como está a sua maratona? Está cansado?
Está dizendo, pastor, está doendo meus pés. O tênis está apertado. A meia se desgastou, pastor. Eu já estou sentindo um atrito no asfalto. Meu pé está com bolha. Não estou aguentando mais não. Talvez você esteja dizendo, Deus, me dá uma água para beber. Está tão distante o local onde tem água. Não sei se eu vou conseguir chegar lá. Deus me leva para aquele refresco daquela água artificial. Me faz passar por debaixo. Eu preciso me refrescar. Me leva às águas tranquilas. Me leva ao lugar de descanso. Eu não quero desistir. Eu quero chegar lá. Eu quero dizer para você que o nosso pastor pode nos levar hoje a águas tranquilas. O autor estava apontando para Jesus, porque nos versos 2 e 3, que eu não posso e nem tenho tempo mais para caminhar, ele vai dizer, corramos com os olhos vistos no autor e consumador. É a maior testemunha, é o maior exemplo de que não desistiu, de que a maratona foi pesada, mas ele persistiu. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas lembrem-se, eu venci. E assim como eu venci, torno vocês vencedores em mim. Vocês irão vencer. Caminha mais um pouco, irmãos. Desiste dos teus propósitos, dos teus sonhos, daquilo que Deus plantou no seu coração. É hora de caminhar, é hora de insistir. E quem sabe hoje, Deus pode trazer descanso nessa maratona tão cruel, às vezes tão injusta, tão opressora, com tantos julgamentos, com tantas palavras malditas, com tantas pessoas ruins querendo a nossa destruição. E Deus dizendo, levantem-se, ainda há um percurso a percorrer. Fiquemos de pé. Canta, mestre. Enquanto vocês cantavam essa música, me deu uma vontade de vir aqui. Eu me controlei. Sabe por quê? Porque essa música expressa essa caminhada. Eu sei que eu não estou só. Eu posso ver o amanhã, crendo, porque o vento balança o barco. A onda vem e às vezes bate muito forte na gente. Meu querido, minha querida, eu quero desafiar você. Está difícil sua caminhada cristã? Faz dessa música a sua oração e vem aqui à frente. Quero orar por sua vida. Eu estou encarando ela. Talvez eu não tenha nem condições. Peça a um presbítero para orar por nós. Mas é hora da gente se unir. E eu costumo dizer, a gente precisa ser igreja. A gente precisa acabar com esse slogan que igreja é a única que deixa ser soldado lá para trás. Está repreendido em nome de Jesus. A gente precisa abraçar aqueles que estão com dificuldade nessa maratona. E dizer, você não está só. Vamos correr juntos. O seu tênis se desgastou, toma um meu. Eu corro com um, você corre com o outro. Sejamos irmãos em Cristo. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, olha a pergunta. Será que não vê? Os discípulos fizeram isso. Será que eu vou perecer? Deus, eu não estou aguentando. Cá, vem pra cá. O frio
irmãos. Ele está ali. Que estás logo ali, na proa do meu barco. Ele está lá. Eu sei que não estou só. Aleluia. Já posso crer que o amanhã vai ser. Você crê? Levante sua mão e cante. Aleluia. Diga ao Senhor. Posso clamar, eu acredito, eu não vou. Você não vai em nome de Jesus. Estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas e o bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Diga, quem é esse? Quem é esse homem? Aquele que tem autoridade em suas mãos, aquele que domina o vento. Quem é esse que Declara quem ele é. Aleluia. Aleluia. toda língua confessa? Sim, Deus. Jesus, céus e terras Aleluia. pra te adorar. Jesus, o presente que Deus envia. Declara essa verdade. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Clame ao Senhor. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Você que está aí, levante suas mãos sobre esses que estão aqui e ore por eles. Deus olha para a causa de cada um daqueles que estão aqui, para os pesos, para aquele peso que está sendo muito difícil carregar, suportar, para os vendavais que têm batido na porta dessa casa, para o barco que está sendo sacudido para a direita e para a esquerda, a ponto de um naufrágio. Senhor, usa de misericórdia. Nós sabemos que Tu estás neste barco, Jesus. Levanta Tua mão poderosa e acalma o vendaval, dá ordem para que essa tempestade cesse na vida desses irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão orando pelo milagre da cura física, Senhor, Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Cura esses que estão precisando de cura, aqueles que precisam de cura emocional, Senhor, cura. Aqueles que estão precisando de salvação, salva para a glória do Teu nome. Muda a sorte dessas famílias, converte em bênção, em nome de Jesus. Fortalece a fé, Senhor. Fortalece a fé, Senhor. Fortalece a fé, Senhor.
muda a realidade do casamento, muda a realidade dos filhos, muda a realidade do esposo, da esposa. Pai, muda, viva o teu povo. Tira o peso, repreenda a voz do inimigo, cala as vozes contrárias em nome de Jesus. Ó Deus, traz calmaria a esse coração, persistência, em nome de Jesus. Traz persistência, perseverança, em nome de Cristo, em nome de Cristo. A gente vai voltar a cantar aquela parte, eu sei que eu não estou só. Você vai sair daqui, no mínimo, eu quero que você abrace 10 pessoas. Eu acho que a gente já pode, né? Dar aquele abraço. A gente tem abraçado tanta gente já, né? Se você pode, se sente em paz com isso, não abrace menos de 10 não. Dê um abraço em 10. No mínimo seja aqueles mais colados a você. Porque o texto diz assim: eu sei que eu não estou só. E esse abraço vai dizer para você: você não está sozinho. Pode cantar, Gleice. Me ajuda aí. Não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Seja igreja, irmão, em nome de Jesus. Eu posso clamar, já acredito, eu não vou naufragar. Glória a Deus. Só porque estás comigo, eu posso clamar, já tenho fé pra descansar, mas sombra de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Quem é esse que até o vento me obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Declara o nome de Jesus. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, esse vem me ajudar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu quero terminar assim hoje. Vão em paz, irmãos, debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Cristo. Você em casa, fica na santa paz do Senhor. Cantemos novamente o coro dessa canção, irmãos.